Oi, pessoal, a gente tá começando mais um episódio de Irmãos do Pop. Eu sou o Matheus. E eu sou o Alê. E esse é o nosso último episódio dessa primeira temporada. Calma, gente, não fica triste. Vai ter uma segunda temporada sim. É que fazer podcast é muito difícil. E é um experimento para mim e pro Matheus. A gente resolveu entrar nessa. E foi, tipo, muito legal, muito gratificante pra gente. A gente tá aprendendo muita coisa ainda. Só que, inclusive, a gente precisa se programar melhor. E é uma coisa que a gente vai vir com tudo pra essa segunda temporada. Pra não faltar nenhum vídeo de divulgação. Pra todos os episódios virem muito mais legais do que já são. Porque a gente coloca muito esforço em cada episódio que a gente faz, muito carinho. Gravar o episódio em si não é a maior dificuldade, mas fazer tudo acontecer é a parte mais difícil. Por isso que a gente até compartilha isso com vocês, pra que seja uma troca justa, de vocês sempre souberem o que tá rolando. Então, essa segunda temporada, vocês podem sim ficar ansiosos, vocês podem sim contar os segundos, porque não vai ser uma segunda temporada, não. Vai ser uma nova era que vai nascer. Porque a gente já tem muita ideia legal que a gente já tá debatendo, muita coisa legal que a gente quer fazer, mas a gente só precisa de um tempinho, pra nesse tempinho a gente soltar isso na melhor versão pra vocês, entendeu? Inclusive, desde quando a gente sonhou com o podcast, no começo já era a intenção fazer uma temporada curta, então nossas temporadas elas provavelmente vão ser todas mais curtas. E a gente queria trazer o último episódio com algo que vocês sempre comentam, que era querendo saber mais das histórias da nossa família. Então a gente trouxe hoje pra vocês os maiores casos de famílias, pra gente poder contar desde o começo da nossa infância até a nossa fase atual. Porque assim, se tem um lugar onde tem babado, é na nossa família, né, Ale? É, porque essa, de uma certa forma, faz o que a gente fez, o que a gente trouxe o nosso humor, né? Tipo, eu me enrolei até pra falar, assim, mas assim. E também era sempre, é o foco do nosso podcast. É, o foco do nosso podcast nasceu muito numa brincadeira nossa, porque, tipo assim, quando eu comecei a bombar no TikTok, o Má tava morando lá em Caxambu no período pós-pandemia. E aí, quando eu ia pra lá, tipo assim, sempre, vocês sabem, sempre que eu vou pro Caxambu, roda conteúdo no meu TikTok, porque quando a gente tá junto, eu, meus irmãos, a minha mãe, a gente tem muita história engraçada, a gente é uma família que gosta muito de dar risada, se divertir muito e tal. E nessa brincadeira toda, acabava que tinha esses momentos que eu e o Matheus, eu falava, vai, vamos pegar um celular aqui e só contar a história da nossa família. E sem perceber, ia dando certo. Tinha vários comentários, teve até um que a Maísa comentou, a gente ficou passado, né? Foi, da Hilary Né? Duff. E é tipo, todo vídeos assim que a gente não... É porque é isso, eu acho que o TikTok é aquela rede social que você consegue ter acesso a muita gente que é parecida com você, tipo, que viveu muitas coisas que você viveu, de histórias e tal. Principalmente as crianças viadas e as crianças de igreja, que, né, que vieram da igreja, assim, que tem muito dessas memórias parecidas com a gente tem. Só que eu acho que a Sim. gente engloba todas a galera, assim, que teve uma infância dos anos 90, 2000, e também se lembra como umas crianças terríveis, porque a gente era terrível. Então a gente separou alguns tópicos clássicos, alguns tópicos do bom, assim, pra contar pra vocês. Então, assim, esse é aquele episódio, gata, que é bom você se preparar pra dar boas gargalhadas e imaginar cada história que a gente vai contar como se fosse um filme. Pra você ver que a gente não é muito normal, não. A gente é barra pesada, entendeu? Nossa, total. A gente é barra pesada. Não, e assim, a gente tava falando, né? A gente já falou nos últimos episódios, na nossa casa a gente tinha essa questão que a gente não podia escutar a música do mundo, né? E aí, uma das lembranças que eu tenho, assim, Lê, era que como a gente sempre ficava em casa à tarde, você tinha os seus CDs e tal, e a gente gostava muito de ficar dançando, né? Foi onde a gente começou a querer dançar e tal. E eu lembro que a gente um dia tava colocando Planeta Xuxa. Eu lembrei disso justamente porque eu assisti o especial da Xuxa no Altas Horas ontem. Eu também vi ontem, Né? E aí a Glória Groove cantou Planeta Xuxa. Eu lembrei muito desse dia, assim, específico. Então eu acho que é legal a gente começar esse episódio com essa história, que foi o dia que a gente tava em casa dançando à tarde. E na nossa casa a gente tava na sala e tem uma janela que dava pra garagem. Só que, tipo, qualquer pessoa da rua conseguia entrar na nossa garagem porque não tinha tranca, né? E aí a gente tava dançando. Tchuru, 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 e a gente olha pra janela. O Alexandre sempre foi que mais rebolava e tal, né? Então eu já tava dançando, mas eu tava dançando junto com ele. E aí a gente olha pra janela, tá só minha tia, assim, olhando a gente na janela, assim, né? Eu dei um grito e saí correndo. O Alexandre demorou pra perceber. Então ele ficou tchuru, 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 tchuru. Então, o maior erro foi ter proibido música do mundo na nossa casa. É por também que não Foi. tem como explicar, entendeu? Porque, tipo, a gente era, tipo... Quando, tipo, sei lá, você tem filho, você imagina a educação que você quer dar pra ele. Mas tava dentro... Eu fui o primeiro filho, eu posso falar por mim, assim. Tava dentro de mim essa minha paixão por música pop, essa minha paixão por artista, por, tipo... Por tudo que era, tipo, visualmente proibido. E, sabe, era, tipo, deslumbrante pra mim. Então, tipo assim, não tem como explicar como eu fui chegar nesse caminho. Só que depois que eu fui, era aquilo. Eu gosto muito de música pop, eu gosto muito de dançar, de cantar, de
todo esse visual todo, essa maluquice toda, nada no meu caminho ia me impedir. Eu também não acho que tinha uma proibição. É que, tipo assim, a gente também não tinha noção, né, tipo, do que era a música do mundo, porque não tinha na nossa casa. Tipo assim, até hoje eu viro pra minha mãe e pergunto pra ela, ô mãe, quem é sua artista favorita? Qual a sua música Ela favorita? não Ela não tem. sabe falar, Ela ela não não tem. tem. Então, tipo assim, pra gente era muito louco, porque, tipo, era meio que ao mesmo tempo triste por não ter um certo apoio, pra gente ser apoiado nas coisas que a gente gostava, mas ao mesmo tempo era aquilo, era uma força tão grande dentro da gente, música pop, divas pop, tudo isso faz tão bem pra mim, sempre fez bem pra mim, sempre foi aquela esperança que eu tinha de, tipo assim, porra, a vida é legal por causa disso. Né? Porque a gente era sempre levado pra fazer coisas chatas. Então, tipo, a gente cresce, nasce já, tipo assim, tem que ir pra escola, que tem a parte que é chata. Tem que ir pra igreja, que tem que ser a parte. Isso tudo é tipo aquilo assim, aquela educação que te coloca a fazer coisas que são chatas. Mas aí você acha coisas legais, tipo, numa MTV, numa televisão que passava clipes e tudo mais, aquilo abrilhantava os seus olhos e, tipo, você tinha que conseguir por conta própria fazer aquilo ser real na sua vida. E a gente, obviamente, tinha zero apoio pra isso, né? Não só zero apoio, como zero conhecimento. Tipo, as galera mais velha que cuidava da gente não tinha conhecimento, não tinha vontade, então era tudo isso sobre nossa própria força de vontade. Então não era uma falta de apoio, Lê. Eu acho que era, tipo assim, não fazia parte da vivência deles. Mas assim, a partir do momento que a gente descobriu as divas pop e tal, pra gente foi uma coisa ok e a gente tinha a nossa liberdade pra escutar. Óbvio, a gente escutava escondido. Não era tão liberado escutar, não. Você sabe muito bem que não era liberado escutar. E a gente conseguia porque a gente era da pá virada. Eu mesmo, assim, tipo, eu falo por mim. Eu era uma criança da pá virada mesmo. Eu sou uma criança. Até hoje sou meio ardiloso no sentido assim, eu quero, eu vou atrás, eu consigo, eu não tô nem aí. E, tipo assim, eu mesmo, tipo assim, a parte de mãe, que era onde a gente ficava mais, era só música gospel o tempo todo, blá blá blá. Blá. Por parte de pai já era mais liberado. Então, por exemplo, os nossos primos tinham o CD da Sandy Júnior, tinha o CD das Spice Girls, Da Hilary Duff, da Lindsay tinha da Hilary Lohan. Duff, da Avril Lavigne, etc e tal. Então, tipo assim, acabava que a gente também gostava um pouco do que eles gostavam, né? Mas eles tinham, tipo, CD original. Era meio triste no Natal, assim, né? Que eles ganhavam, tipo, CD original, as coisas e tal. A gente não tinha nada. Até a gente descobriu pirataria. Quando a gente descobriu o CD e DVD pirata, nossa, esquece. Tudo pra gente Quando era a gente CD descobriu o pirata. ForShare, LimeWare, lembra o LimeWare? Gata, era tipo assim, quer deixar a gente feliz, dava um CD piratinha pra gente. A gente ia em feirinha, dessas feirinhas de cidade pequena, de feira de aniversário de cidade. Gata, a gente fazia festa. Nossa, quanto tinha uma loja de R$1,99 também lá numa cidade vizinha, Caxambu. Uma cidade de Bependi, que vendia DVD e CD pirata. Lá a gente comprou um CD que chamava Barbie Girl. Nossa, eu amo esse CD até hoje, gente. Esse CD era incrível. Tinha Kylie Minogue, tinha Britney, tinha Christina, Sugar Babies, todas as músicas bem que você fala, nossa, a música é muito de gay, que toca na Rebob Nights e festas assim. Tinha tudo nesse álbum. Esse álbum era meu favorito. Ele era muito Barbie mesmo. Então era tipo isso, assim. A gente não tinha esse apoio, não era uma coisa que a gente via, não era aquela coisa tipo assim, eu não posso falar assim, eu comecei a gostar de Mariah ou Whitney porque minha mãe ouvia. Não. Tipo assim, minha mãe sabia que a Mariah e a Whitney eram cantoras que cantavam bem e tal, mas não é aquela coisa que o meu filho vai ter quando eu falar pra ele, se eu tiver filho algum dia, né? A gente fala isso no automático, mas hoje eu acho que se eu falo que eu vou ter o filho, eu acabo rindo da minha cara, mas enfim. Se um dia eu tiver o filho, ele vai, tipo, desde criancinha saber que eu sempre amei a Miley, sabe? Que eu sempre amei a Gaga. Quanto a Gaga é importante pra mim, entendeu? Não vai ter como esconder, mas pra gente já era diferente, porque a gente ainda passava aquela barreira de alguma coisa que era errado, então ainda tinha aquela diversão, tipo assim, eu vi música errada. A gente entendia na nossa cabecinha que não tinha nada a ver, que era uma coisa que fazia muito bem pra gente, e tinha toda essa essa maldade. Maldade. Essa maldade em cima de, tipo, diva pop, falar assim, a Britney fez aquilo, ela é errada. Essas fake news que o povo acreditava que soltavam sobre qualquer coisa relacionada ao mundo pop pra gente não querer ouvir. O que era uma palhaçada era falar que, tipo assim, porque vocês são da igreja não pode ouvir. A gente fala, amor, é me poupe. Me poupe. A igreja que lança música legal. Por exemplo, eu até falo assim, né, porque a gente ia no retiro, essas coisas assim, né, sempre tinha noite de talentos e tal. E aí eu achava breguíssimo essas banda rock, gospel, oficina G3, essas coisas, eu achava uó. E era coisa de jovem, né, jovem da igreja tinha gostado dessas coisas. Eu não gostava. Tanto que teve um retiro que eu fui, o primeiro retiro que eu fui mesmo, demorou, né? Porque eu era adolescente já. E aí eu não queria mais ficar, tipo, preso dentro de casa. Eu falei, beleza, vou pro retiro, é o que tem. E a hora que eu cheguei no retiro, eu vi o que era. Nossa, eu lembro que eu fazia de tudo pra ser expulso. É proibido pra essa área. Eu ia pra área e ficava rebolando. Onde eu tô? O Camp Rock do Alexandre. Alguém me expulsa. Ninguém me expulsava. Aí teve um outro que a nossa Pop Moore. Só que, tipo assim, o que acontece? É o que nem eu falei. Eu me daria muito bem no BBB por causa disso. Porque eu aprendi no retiro a conviver com pessoas
totalmente diferentes de mim e me dar bem com todas elas do meu jeito, entendeu? Nossa, Então, vamos contar as tipo, histórias do acampamento? vamos, eu vou começar até a Nossa, contar conta essa, é a elas. mais clássica do serial killer, é a melhor de todas. Nossa, era legal mesmo, Essa meu história é muito bafa, Deus. porque foi tipo assim, a gente foi, aí eu fui, teve esse retiro, que esse retiro não era da minha cidade ainda, né, era de uma igreja de uma outra cidade, Lambari, eu Não foi acho. Caxambu? Caxambu foi convidado pra ir no retiro de uma outra cidade. Aí eu fui com eles, e aí eu não gostei, só que ao mesmo tempo não era tipo assim, a minha mãe vai vir me buscar, porque era tipo, né, não tinha nem como falar com a Era minha mãe. longe. Eu Não tinha era que longe, esperar mas né, não era fora de longe, mas rota. tipo assim, eu não era, a gente não tinha tanto fácil de acesso a celular e internet, assim, pra falar que era ir embora, né? E aí eu tinha que esperar o retiro acabar pra minha mãe, pra eu ir embora, de verdade, lá. Então até lá eu ia ter que ficar lá, por isso que eu falo, daria super bem no BBB. Passei por inúmeras situações que eu não aguentava mais, mas eu tava lá, firme e forte, fazendo piada, sendo belo e engraçado. Só que teve um retiro seguinte, foi isso, a gente foi pro retiro, e aí todo ano tinha show de talentos, assim, só que eu sabia que a galera que sempre ganhava era a galera que cantava música gospel rock, banda gospel, porque, tipo assim, se um dia eu entrar no mundo de música e for lançar um single, um álbum pop, eu não vou poder falar que eu comecei a cantar na igreja, porque você sabe que não era fácil cantar na nossa igreja, né? Era uma bolha, assim. É. Eles se Eu, achavam. eu ainda cheguei a cantar na igreja. É, mas o Matheus tinha que se humilhar pra ser Ah, aceito. não! Não, Não, não era assim é. também, não. Era assim, sim. Ele era uma bolha lá, que Era só uma eles bolha, isso é verdade. podiam. Tipo assim, julgava todo mundo. Era um bullying do caralho. Era super hipocrisia essas coisas de cantar na igreja. Você se achando bonito. Ó, comecei a cantar na igreja. Não é fácil assim, não. O povo zomba de você, fala que você canta mal. Pô. É uma puta insegurança. É, tipo, te deixa mais inseguro que seguro. Então, um negócio que é pra louvar a Deus vira mais um negócio de ego das próprias pessoas. Só que era uma coisa que eu conseguia enxergar nessa época. Então, eu falava assim: não vou entrar nessa onda. Eu não vou ficar, tipo, correndo atrás de ficar cantando umas músicas, tipo, que não vai fazer. Não é o meu rolê, acho brega. Aí, o que eu peguei? Eu fiquei percebendo que no retiro tinha várias pessoas excluídas. E eu era, assim, o underdog no retiro no sentido talentos, mas no que todo mundo fazia. Mas, em compensação, eu era a pessoa engraçada, que fazia todo mundo rir e tudo mais, não sei o quê. Aí teve um retiro que eu fui lá e falei: quer saber? Eu vou pegar toda essa galera que tá bem perdida aqui e vou juntar todo mundo e vou fazer alguma coisa e vou ganhar a noite de Só que a talentos. galera perdida não era só a galera perdida, né? É muito engraçado porque hoje em dia a gente tem um nome pra galera perdida, que é minoria. Que é minoria, então. Era, tipo, literalmente a minoria. Então, era tipo assim, é. A pessoa. A pessoa que era gorda e ninguém queria chamar pra gincana pra ser do time. A pessoa que não era crente o suficiente. A pessoa que não era crente o suficiente. Ou a pessoa que não falava com ninguém, que era super tímida. Ou a pessoa que, tipo, tá lá na igreja há 1000 anos e, tipo, você via que ela nunca fez amigo, entendeu? Aí teve um dia que eu tirei uma tarde, fiquei andando pelo acampamento, reparando em todo mundo. Todo mundo que eu via que tava meio deslocado, eu falava: vem comigo, É que esses vem acampamentos comigo. geralmente eles duravam de 4 a 5 dias, né? É, Era de muito 4 a 5 dias. dias. É, o primeiro dia eu já falei: eu vou ganhar a noite de talentos. Não sei como, mas eu fui. Como eu sabia que ninguém da galera que era mais minha amiga ia apoiar minhas ideias, até porque eles já eram de outras panelinhas, de cantar, de teatrinho, coisa e tudo mais, eu falei: eu vou fazer o meu rolê. E aí eu fui e resolvi criar um filme de terror. Aí, tipo, nisso era muito engraçado, porque teve, tipo assim, no dia, o pastor chegou: ah, beleza, teve a palavra do pastor, porque todo dia no acampamento, à noite, tinha a palavra do pastor, né, antes, depois da janta e tal. Aí tinha a janta, a palavra do pastor. E Aí aí tinha um pastor que ele era mais. o Tinha um pastor pastor que era ele mó era mais do da grupo de hora, ele jovens, super assim, apoiava né? todas as minhas ideias. E aí ele virou assim: ó, então, agora vai ter a noite de talentos. Aí falava: primeiro a banda de fulano, agora a dança de ciclano, agora não sei o que, agora o filme de terror do Alexandre. Foi tipo assim, né? Porque, assim, lá tinha um bambuzal. E aí, o que eu peguei? Eu falei: vamos fazer o filme de terror. Aí tinha uma menina lá que, na época, ela fazia cinema, então ela tinha uma câmera, né? Aí ela foi e ela falou assim: beleza, Alexandre, eu vou filmar pra você. Eu falei: tá. Aí, né, eu peguei toda a galera e falei: ó, o negócio é o seguinte, todo mundo vai morrer no filme, tá? E aí tinha uma menina também, que ela também tava super excluída lá, porque ela queria muito ir no carnaval, e a mãe dela, pra não deixar ela ir no carnaval, mandou ela pro acampamento. E eu entendi a dor dela, eu falei: amiga, você tá comigo, vamos lá, vamos se divertir. Então toda hora que ela ouvia essa menina lá, eu tentava fazer ela se divertir. Aí ela tinha um grito que era muito engraçado, eu falei: gata, eu quero ser o grito. Aí ela, toda vez que ela gritava, alguém morria no filme. E aí a pessoa, que era a menina, que era a câmera, ela andava com uma colher e matava os outros com a colher. Aí quando ela dava a colherada, a gata soltava o grito da morte, o povo morria. E aí eu era o último a morrer no
aí o filme 1 eu não morria no final. Porque o filme fez tanto sucesso no final, passou o filme lá. É aquele sonho muito bobo que a gente vê no TikTok hoje da risada. Só que, É tipo tipo assim, aquelas histórias do Kawaii. tipo as Aquelas histórias do novelinhas. Kawaii, assim. Nossa, já fazia essas coisas há muito tempo, gata. Só que, tipo assim, se você é tão podre, mano. Era muito engraçado. E aí ganhou em primeiro lugar. Fez tanto sucesso que depois eu fui pro Retiro mais 2 anos. Aí teve o filme Serial 2 e o Killer 2 3. e o Serial Killer 3. O 3 teve que fazer audição de tanta gente que queria Foi. Eu participar. participei do 3. Você participou do 3, tanto Uhum. que no final todo mundo participou, todo mundo que fez a audição participou, mas aí a primeira cena era uma chacina, todo mundo morria. Pra dar tempo, né, de entrar todo mundo. Mas enfim, já deu pra perceber que a gente não era, a gente era criança muito criativa. E de onde vinha essa toda a criatividade? Das divas pop. Exatamente. Da música pop, do mundo pop. Então, tipo assim, a gente tinha essas histórias que pegava a gente dançando e tudo mais, mas no fundo, quando a pessoa falava, vai, não pode ouvir, eu falava, por quê? Eu nunca esqueço uma vez que uma tia da igreja falou que dançar é pecado, ver música do mundo é pecado. Eu fui abrir a Bíblia e falei, mas peraí, Moisés aqui, ó, atravessou o Mar Vermelho e tá escrito que depois que eles atravessaram, eles começaram a dançar. E aí? Tell me about it. E depois foi tipo assim, não parou mais, porque, tipo assim, com o tempo a gente vai vendo, o mundo vai evoluindo e tudo mais. E aí, por fim, a gente já tava usando as referências de mundo pop dentro da igreja. Porque no final, assim, um pouquinho antes da gente sair da igreja, a gente entrou nos grupos de dança da igreja, né? A gente tinha um grupo lá que era de dança e de teatro, né? E aí meio que, tipo assim, eu e o Ale, a gente que coordenava, assim, o grupo de dança, né? É Pode só falar. engraçado lembrar que ao mesmo tempo que esses grupos jovens de igreja tinham várias partes problemáticas, a gente Tinha partes divertidas pra gente. também, mas também tem o fato de, tipo assim, pensar que eles nem imaginavam as coisas que a gente levava de referência pra dentro de lá. da igreja, Porque, por exatamente. exemplo, eu e o Matheus, a gente fazia as coreografias, mas se onde acho que vinha o espaço. Tinha uma coreografia lá que era de música de crente, que eu coloquei exatamente o espaço de Where Have You Been da Rihanna. Eu lembro. Era igualzinho Where Have You Been. Aí eu tava, tipo, passando a coreografia, eu só vi o Matheus sentado no fundo da sala, tipo, Alexandre, você tá passando Where Have You Been? E quando a Beyoncé lançou Say Yes, Say com a Yes. Michelle e a Kelly Rowland, que dá, né, a música da Michelle, na verdade. Quando elas lançaram essa música, gata, o que você acha que eu apresentei lá no dia? Lá? Eu falei, trouxe uma coreografia, é música gospel em inglês. Ai, a gente era terrível. Mas não é só nos rolês da igreja que a gente causava. Os rolês da igreja a gente ainda causava light, porque a gente tinha medo de pecado, de ir pro inferno, essas coisas. Então a gente fala brincando aqui agora, mas não era fácil, não. Eu fazia as coreografias da Beyoncé e depois eu ficava lá orando, falando pra Deus me perdoar, porque eu morria de medo de ir pro inferno. E eu não contava nada pra ninguém. Porque, tipo assim, na real, tipo, ao mesmo tempo que a gente era meio corajoso, tinha uma visão à frente do tempo, a gente tinha esse certo medo, porque isso é um absurdo que a igreja tem esses rolês de fazer a gente repensar o que é o amor, assim, no sentido, assim, de ver Deus como um Deus castigador, em vez de ver Deus como um Deus amoroso. Foi onde eu dei esse start mesmo pra falar assim, nossa, não vou mais na igreja nem ferrando. Falando nesse lance de igreja, assim, é muito engraçado a gente parar pra olhar. A gente que já teve experiência, né, e conhecimento, na própria Bíblia ela fala, né, que quando Deus estava pra criar o mundo, antes de Deus criar o mundo, o Espírito de Deus se movia pelas águas e tal, né? E é muito louco a gente pensar que, tipo assim, a dança não é nada mais do que uma expressão corporal de uma arte de movimento, né? Então, tipo assim, Deus estava em movimento quando ele estava criando tudo. Então isso é muito louco, né? Porque a gente pode usar o movimento do nosso corpo tanto pra gente se divertir, mas também pra gente poder adorar a Deus. Então é muito louco você falar que dança não é de Deus. Muita coisa tudo isso engloba, tipo, falar isso não é de Deus, isso não é de Deus. Mas quem tá falando isso? Você, só se for da sua cabeça. Porque a visão que eu tive quando eu decidi parar de ir na igreja, essas coisas e tal, foi de falar assim, pera. Eu acho Deus um cara muito da hora, eu acho Deus um cara, tipo, muito bafo, e tudo que eu faço, sei lá, ele me deu o dom pra fazer, então, tipo, eu vou fazer mesmo. Então, toda vez eu sinto, quando eu tô dançando, eu sinto que Deus tá falando, tipo, sabe quando tem, tipo, aqueles episódios de Legendary que o povo fica estralando os dedinhos? Eu tenho certeza que quando eu tô na balada eu arraso, Deus fala, ai, Alexandre, arrasou. Porque Morta. essa é a visão que eu tenho dele. A visão, até porque quando falam assim, Jesus colou aqui na Terra. Na minha cabeça, se Jesus colasse aqui na Terra, ele não ia estar andando com a galera que fica julgando os outros. Ele ia andar com a galera que precisa, tipo, de ajuda, tá ligado? Mano, dança é um talento. Eu acho que Deus não te daria esse talento se não fosse pra você usar ele, sabe? Ai, não, e várias outras coisas na minha Porque dançar é personalidade difícil, não é fácil mesmo. dançar, não?
na minha personalidade mesmo, em tudo que eu faço. Eu acho que tudo isso, tipo, eu volto por esse sentido mesmo, assim, sabe? Eu imagino que Jesus é um cara muito da hora, e o que ele fazia era isso que a gente, tipo, é meio que ensinado a fazer, mas a gente esquece de fazer porque a gente fica muito ligado naquilo que os outros estão pensando, naquilo que foi ensinado pra gente, ou naquela pessoa hipócrita que a gente é viciado em acreditar naquilo que ela fala, que não é assim, tá ligado? Quando você ouve o seu coração, ouve a sua intuição, você sabe aquilo que é certo. É. E aquilo que é certo era aquilo que era pregado, aquilo que é voltado mais pro amor, para aquilo que você não vai fazer pro outro, aquilo que você não queria que fizesse com você e coisas e tal. Então, no fundo, a gente brinca assim que a gente era criança tentada, que a gente era criança piada errada, mas não é isso, entendeu? Até isso a gente tava acostumado a se ver como vilão, como se ver como os errados da história, sendo que, né, no fundo a gente era as pessoas mais sã. Por quê? Porque a gente enxergava que o que tinha dentro da gente é algo bonito, é algo legal, é algo artístico, é algo que tem que ir pra fora. Mas assim, pra gente conseguir ser assim, a gente tinha que driblar umas paradas, umas aventuras. Isso começa dentro de casa mesmo, assim, Porque lá a gente já começava a tocar muito terror, né? Lá a gente já tinha. A gente fazia nossos planos de casas de família lá. Né? Porque pensa, a gente morava a nossa casa lá em Caxambu, lá em Minas, na nossa cidade, ela era meio longe do centro, de todo mundo. Então a gente não tinha muito vizinho criança pra brincar. A gente teve esse lance que a galera aqui de São Paulo não teve. Eu ainda tinha mais, mas o Alexandre realmente não tinha na época dele. Eu e o João a gente ainda tinha mais, mas o Alexandre realmente não tinha nada. Até porque o João com o Matheus é 1 ano só de diferença de idade. Mas assim, a gente morava longe da cidade e tal, então, tipo assim, não era tão fácil a gente ter, tipo, brincadeira com pessoas da nossa idade, assim, de tão fácil acesso. Então a gente ficava muito em casa. E aí vinha aquele tédio, pais, né? Também. Oi? E aí sempre vinha o tédio, né? Tipo, ai, de que Nossa, então, agora? Sempre vinha um tédio, a gente tinha que inventar coisa pra fazer e tudo mais. E uma pessoa que a gente se dava, tinha uma batalha, na verdade, era o nosso pai, assim. Esse aí sofreu na nossa mão, porque o que a gente sofreu no sentido assim, a gente achava ele muito chato, assim. Meu pai é uma pessoa, tipo, e ele bem chatona, muito diferente né? da gente, né? Ele é muito diferente da gente, sempre foi, assim. Então, tipo assim, parecia, tipo... Beleza, eu acho que hoje, assim, romantizando nossa história com o nosso pai, daria um ótimo filme de sessão da tarde. Tipo, Os Pestinha. Mas posso te falar? Tipo assim, esses dias eu saí pra comer com o pessoal do meu trabalho, né? E aí, tipo assim, eu saí com elas, e aí elas levaram os maridos delas. E então, tipo assim, eu falei, gente, mas sobre o que a gente vai conversar? Tipo, eu não sei o que conversar com eles. Daí a gente foi começando a conversar, e pra quebrar o clima, tipo, eu usei todas as histórias do meu pai, sabe? Pra poder quebrar o clima, pra poder ter um laço de amizade, assim, com a galera, sabe? E eu falei, cara, é isso sempre funciona pra eu quebrar o clima e contar as histórias do meu pai. Mas aí, conta então a primeira que você lembra, assim, bafo. Eu lembro muito. Eu lembro que meu pai tinha uma padaria na época, né? E o Alexandre trabalhava nessa padaria. O Alexandre saía da escola e ia direto pra essa padaria. E eu lembro que era muito na época de, tipo assim, eu e o João, a gente era mais novo, e a gente não tinha muita noção de que meu pai precisava prestar custos, né, pra padaria. E aí tinha aqueles álbuns de figurinha, sabe, de chiclete e tal, que sempre vinha figurinha da Eliana e tal, e que se você completasse, você ganhava uma bicicleta, ou você ganhava, sei lá, uma bola. E aí, tipo assim, eu lembro que eu e o João, a gente abria todos os chicletes, que a gente roubava vários lacas da padaria, eu lembro também que, não sei se você lembra, quando a Coca fez aquelas garrafinhas pequenas, lembra? Essas garrafinhas, nossa, minha mãe ficou maluca, porque a Coca lançava aquelas promoções, tipo, se você juntar 10 tampinhas, mais você vem X aqui, reais. Não, na época não nem pagava, era só tampinha. Não, era tampinha, mas tipo alguns reais. Não era, só depois que era. Né? Aqui do meu pai era só tampinha. Aí a gente ia e abria as Coca, porque a gente queria comprar. Não era nem todo isso. mundo. A gente abria, a gente abria os pacotinhos. A gente abria os pacotinhos. Eu lembro que o João, uma vez, gente, ele abriu todos os pacotinhos, juro. E não podia, né? Meu pai tinha que prestar conta disso, né? O João simplesmente abriu todos os pacotes. Tipo assim, a gente tinha todas as garrafinhas da Coca, todas. E assim, não foi porque meu pai tinha uma padaria e ele deu pra gente, foi porque literalmente o João Gabriel foi lá e abriu todos os pacotinhos da padaria. Olha, eu lembro o desespero da minha mãe esse dia, porque eles, tipo assim, eles tinham que pagar, né? Aí eles pagaram o cara da Coca, mas enfim, mas aí esse negócio da padaria era. Até eu que trabalhava lá, às vezes eu ficava assim, nossa, pegar um chocolatinho aqui, não sei o que. Eu pegava, comia várias coisas, vários chocolates. E eu também não esqueço uma vez que foi uma mulher lá. Ela chegou, ela era tipo amiga do meu pai, não sei o que lá. Aí ela chegou, tô com tanta fome, não sei o que, meu dia reclamando horrores. Porque tinha isso, eu trabalhava lá, mas eu era uma criança, mano. Tipo assim. E detalhe, sabe por que eu trabalhava de tarde na padaria? Pro meu pai tirar um cochilo. Não, isso é revoltante. Isso é revoltante. Na verdade, eu saí da escola
E eu tinha que trabalhar do horário do almoço até, tipo assim, 3h30, porque era meu horário que meu pai tirava um cochilo. Enfim, né? E aí, tipo assim, eu trabalhava lá e eu tinha que ouvir, tipo, a história dos outros. O povo ia, reclamava, uma galera nada a ver. Aí chegou uma mulher lá, que era amiga do meu pai, e um dia ela chegou, tipo, sei lá, tipo, um pouco antes de eu sair, umas 3 horas, ela, ai, que fome, não sei o que, reclamando. Aí ela, ai, faz aí um pão com presunto pra mim. Só que, tipo, eu não sabia cortar presunto na máquina, eu tinha medo de cortar meu dedo, né? Aí eu fui e cortei quase que nem a cara Nossa, eu dela, tenho o medo até presunto. hoje disso, dessas Aí máquinas eu de queijo fui e e presunto. cortei o pão, passei manteiga, não sei o que. Aí ela foi, olhou assim, mordeu e virou assim pra mim: nossa, na fome que eu tô, eu como até pão com presunto feito por criança. Aí eu fiquei, mano, que folgada. Eu falei, que as Ai, eu coisas não que eu tenho que acredito. passar, eu não acredito nisso. E também tinha isso, assim, também, tipo, a padaria até que a gente pegava leve ainda, porque essas histórias ainda são Ah, mas a levinhas. padaria era tão legal, eu adoro lembrar das histórias da padaria. Eu também gostava, porque, tipo assim, era isso, que nem eu falei, a gente morava muito longe, então a gente não tinha tanto contato com as pessoas da cidade, não via E a tanta coisa. padaria era no E na centro. padaria a galera passava e tudo mais e tal, tinha todo esse rolê. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo também dava muito trabalho, porque meu papai e minha mãe eles brigavam muito também nessa época, por causa da padaria. E aí, o que acontecia? Em casa, o bagulho era mais intenso, porque aí em casa a gente não se aguentava. Porque foi chegando uma época, a gente foi se dando cada vez pior com meu pai, assim, desde criança a gente não dava muito bem com ele, porque a É. gente é muito diferente. O que era mais parecido é o João, porque o João Talvez por ainda ser era... hétero e gostasse de futebol, essas coisas e tal, Então, né? o João ainda era a salvação masculina que existiu, porque, tipo, eu, uma princesa, uma outra. Aí vem o João, aí o João, ele, sei lá, que intervenção no hospital eles já fizeram pro João ser, ser o único macho, né? E olha que o João nem é, tipo, macho, o João é super, sempre foi, tipo assim, ele só não era afeminado, porque de resto ele sempre foi super sensível, tipo assim, no sentido, assim, de nunca ser preconceituoso, sabe? Por exemplo, assim, tinha todas as pessoas, assim, que eram tipo, preconceituosas, o João não tinha esse comportamento, você entende? Tipo, tudo que ele poderia ter, por exemplo, assim, beleza, ele era o filho que era mais parecido com meu pai, o filho que jogava futebol, o filho que gostava disso, mas ele tinha os comportamentos ainda, tipo, emocionais mais parecidos com a gente, entendeu? Ele sempre tava junto com a gente, sempre se unia com a gente, tipo, nunca foi, tipo assim, E ele tomava nossas dores também, eu lembro muito tomava as disso. nossas dores, defendia a gente, não tinha vergonha de ser nosso irmão nem nada. Então ele sempre foi um irmão muito firmeza, desde criancinha. Por mais que ele não tenha essa conexão que eu tenho com o Matheus, ele tem essa irmandade muito grande nossa. Então, tipo assim, eu falo que o maior sentido de família que existe pra mim são os meus irmãos, assim, no sentido assim da gente ser muito unido, porque a gente sabe casos e casos, e muitos casos às vezes de irmãos que não são unidos. O que é normal também, por exemplo, a gente não é muito unido com o nosso pai. Nossa, não faz da gente a pior família do mundo nem nada. Acontece, entendeu? Então tem pessoas que não são tão próximas à mãe, o irmão, não sei o quê. Todas as coisas levam tempo, cada um tem a sua história, mas toda lição de família também tem uma certa beleza quando tem esse lance de união. Eu E acho também muito lembrar que bonito família também não é essa... mais o estereótipo de pai e mãe, né? Não Não, é não isso. é. Tipo, são as pessoas que você ama e estão perto de você e não sei o quê. E no meu caso, eu falo que são os meus irmãos, são as pessoas assim que, sei lá, tipo, quando eu tô com eles é diferente, sabe? É diferente, assim, a nossa união, o nosso amor, nós três juntos, assim, o que um representa pro outro, é uma coisa muito forte. Só que, por exemplo, a gente não tinha isso com o nosso pai. E o nosso pai, além de tudo, ele era chato, assim. Se ele fosse, tipo, só na dele, não, mas parecia que era, tipo, divertido brigar com ele até certo ponto, assim, sabe? Nossa, e a Porque gente causava muito com a ele. gente causava muito. A nossa cidade era uma cidade muito entediante, não tinha nada pra fazer. Imagina um sábado lá, era a morte. Domingo, então, Senhor amado. A cidade era até preta e branca, devia ficar travada no modo estátua, de tão tenebroso que era. Conta pra galera o que a gente fazia com as roupas dele. Nossa, teve uma vez que eu fiquei tão estressado com meu pai que eu peguei, tipo, eu tinha uma época que eu tinha mania de colocar fogo nas coisas, né? Você lembra dessa época? Meu Deus, que Óbvio. coisa. Eu levava até meus amigos da escola lá pra gente ficar colocando fogo em Fogo brinquedo e nas tal. plantas. Eu colocava fogo em tudo, assim, né? Minha mãe ficou até meio preocupada nessa época. Porque a gente tinha uma horta também. Eu Você lembro que eu acredita achando que me sempre levaram colocava pra. A fogo. minha mãe me levou pra orar pra mim, porque eu Por causa do colocava fogo fogo? nas coisas. Me levou pra orar. Que era assim, quando não resolvia as coisas com a gente, levava a gente na igreja da minha tia, que era de assembleia, e aí chegava 10 mulheres com a mão na nossa cabeça pra orar. Sempre era assim. Até o ponto que eu pedia, né? Quando eu não passava no vestibular, eu pedia, tia, me leva lá na igreja pra orar pra mim. Ai, nessas horas Porque a gente era a única lembrava. saída que tinha. Ah, mas eu gostava, era muito legal também tá Era lá, meio né? alívio, né? Era a sensação, tipo assim, putz, pelo menos fiz alguma coisa. Mas enfim, né? Aí a gente tava lá na nossa casa e eu vi uma caixinha de fósforo um dia perto da sopa do meu pai, que tava lá pra passar a jogada. Tava com tanta raiva dele, que eu fui acender o fósforo e comecei a fazer vários furos na roupa. Aí eu mesmo dobrei e guardei depois. Isso era o de menos, porque, tipo Era assim, de menos. a gente já colocou
fogo em muita coisa dele. Tipo, a gente colocava fogo. Nossa, a gente destruiu vários chinelos do meu pai. A gente já botou fogo nos chinelos do meu pai. A gente passava várias coisas nojentas no chinelo acho que a única dele, coisa que a esperava gente nunca secar e fez- deixava depois pra ele usar. Eu acho que a única coisa que a gente nunca fez foi nada que mexesse na roupa do Fluminense dele. Acho que isso foi a única coisa que, pelo menos, eu não lembro de ter feito nada. Não lembro que, também. né, Ou que no chegasse- cabelo dele. É. No cabelo dele tinha. Ele dormia e, nossa, uma coisa muito insuportável que ele ronca que é um dinossauro, muito alto. Tanto que eu e o Matheus, a gente morre de medo de roncar. Quando eu durmo com alguém, então Eu não fico, consigo dormir ronquei. com ninguém por insegurança disso, sabia? Porque eu tenho insegurança, eu tenho morro de medo de pegar dessa maldição. Eu também. Porque, tipo assim, meu pai ronca igual um dinossauro. É muito, muito, muito alto. E ele, tipo assim, roncava, tipo assim, na sala, mano. Tipo, não dava pra ver televisão. Imagina que inferno. Aí sabe o que a gente fazia? Tinha uma almofada lá, que ela soltava uns pelinhos na borda. A gente ia, ficava tirando os pelinhos e jogava em cima do cabelo dele. Eu lembro disso. Não avisava. Não amarela. avisava ele dos pelinhos, ele saía na rua cheio de pelinho branco na cabeça. Eu tô assim, fazia... Ia pra rua, Eu voltava lembro e a muito. gente sem falar nada, só vendo os pelinhos. Porque, ai que saco, ele não para de roncar. Alexandre, A a gente gente era tentado desenhava demais. com canetinha nele, deixava ele sair na rua. A gente era muito peste. E ele tinha sono pesado, né? Meu pai tinha sono pesado. Tinha, meu pai tinha E também teve uma vez que eu tinha um celular que era aquele flip. Era um celular de flip, desses que filmava, assim, né? Aí eu trabalhei e o dinheiro que eu trabalhei eu consegui comprar o celular. Aí primeiro de câmera que tinha lá em casa, né? E aí a gente descobriu que o meu pai tinha um DVD da Rita Cadillac pornô. Eu lembro. Aí ficava dentro das gavetas Eu que descobri esse DVD cueca dele. dele. Porque era tipo assim, o Matheus, depois que ele foi comer. Só eu estudava de manhã, o Matheus estudava à tarde, era o inferno, porque aí eu ficava com meu pai era muito chato, não sei o quê. Quando o Matheus começou a estudar à tarde, eu falei, ó, a gente tem esse desafio aí, aturar esse mala. Aí, Matheus, beleza, o que a gente vai fazer? A gente tem que começar a procurar provas pra acabar com ele. Aí ele, beleza. Aí teve um dia que era tarde, eu falei, agora, vamos começar a vasculhar tudo nessa casa pra ver o que a gente pode ter contra meu pai. E a gente achou o DVD da Rita Cadillac. Aí a gente esperou o João chegou da escola, falou pro João, olha, João, a gente tem essa prova agora contra meu pai, o DVD da Rita Cadillac tá com a gente. Aí a gente colocou uma touca preta no João, assim, né, pra parecer, assim, que ele tava fazendo chantagem e tal, e gravou o João falando. Aqui, a gente tá... Foi você ou o João que gravou? Foi o você? João, eu acho. Foi o João? Não, eu ameacei ele depois no carro, assim, na cara dura. Porque ele não Mas levou antes a ele gente não levou gravou o sério. vídeo no celular. Antes a gente gravou o vídeo no celular e mostrou pra ele. O vídeo era tipo assim, o João, assim, tipo uma baclava, assim, sabe? A gente cortou uma touca, deixou só os olhinhos aparecendo. E aí ele virava assim, olha, a gente tá com o seu DVD da Rita Cadillac. Se você não der R$5 pra gente, a gente vai entregar pra minha mãe. Era R$5 ou um soufflé. R$5 ou um soufflé. Aí o Matheus, aí depois você ameaçou ele no carro, em frente, né? em frente lá ao mercadinho lá do... E aí ele deu R$5 pra gente, e mesmo assim a gente foi e mostrou pra minha mãe. E a gente tinha um acervo de coisas do meu pai. A gente tinha um acervo. Eu lembro também que, tipo assim, junto com o DVD da Rita Cadillac, esse dia a gente também achou uma Playboy Da Juliana Paz. Exatamente. E Tipo ele jurou assim, que não era dele e tudo tal. bem ele ter, não sei lá, mas é porque a minha mãe ficava brava e tal, Não, né? naquela época não era tudo bem. Tipo, naquela época, tipo, um homem ter uma revista pornográfica em casa era... Uma casa de crente. Exatamente, era como se fosse uma traição naquela época, sabe? Aí beleza, a gente colocou porque pra gente era muito bafo que ele e a minha mãe brigassem, assim. Porque olha que horror, né? A gente queria incitar a briga dentro de casa, porque a gente sabia que a minha mãe brigava. Nossa, minha mãe é boa de barraco. Os barracos da minha mãe com meu pai, nossa, se filmasse hoje ia dar muitos views. Eu amo. Porque era muito legal. Melhor Minha que o mãe BBB. macetava meu pai, humilhava ele horrores. E aí, tipo, jogando É que meu as pai verdades também era na cara dramático. dele. Meu pai também era muito dramático. Meu pai, tipo assim, ele merecia ouvir as coisas que ele falava, porque ele só fazia merda no sentido da minha mãe acabar com ele, né? Minha mãe macetava ele, a gente ficava só assistindo e rindo. Porque a gente que fez a briga acontecer. Mas aí que tá, a gente pedia pro divórcio acontecer, porque eles não tinham um casamento legal desde que eu nasci, entendeu? Aí nasceu o Matheus, só piorava. Aí nasceu o João, puta que pariu. Então, tipo assim, era um casamento que refletia muito na gente, todos os BOs que tinha. Então a gente queria que acabasse. Então eu lembro uma vez, tudo que aconteceu, eu falava, nossa, divorciei do meu pai. E a gente também de queria que acabasse aniversário. porque assim, a gente conseguia ver que a minha mãe não tava feliz. A gente queria que acabasse É. porque a gente queria ver a nossa mãe feliz. E até o meu próprio pai feliz E também, a gente sabe? queria ser feliz, então. A gente não conseguia ter uma relação boa. A gente poderia ter uma relação muito melhor com meu pai. Inclusive, Mas a isso gente até teve, aconteceu. sabia, quando acabou. Inclusive, A gente teve. isso aconteceu depois do divórcio. Porque eles se divorciaram, ok. A gente já tava mais velho. A gente não tinha tanto essa necessidade. Porque a gente cresceu sem essa admiração pelo nosso pai. Porque o tempo que a gente teve pra isso, a gente tava brigando com ele, querendo que ele saísse de casa. Quando ele saiu, a gente já era de certa forma independente. Mas em compensação, a gente tinha uma relação muito melhor com ele
do que a gente teve quando ele morava em casa. Exatamente. Eu lembro que a gente tinha vontade de sair pra encontrar ele. Sabe? Por mais que a gente não tinha assunto pra trocar, coisa e tal, ele ainda era aquele. Isso eu não posso reclamar, assim, tipo, até hoje, assim, se eu falar pra ele, nossa, pai, preciso disso. Ele vai dar um jeito de fazer de alguma forma, por mais que ele não consiga, ele vai dar um jeito. E a vida inteira sempre foi assim. Nem que ele só prometa que vai fazer, nem que ele só prometa e tente implementar isso. Mas sabe aquele negócio, ô filho, ele te ouve e fala, filho, ele não aceita, tipo assim, ele nunca vai ser o tipo de pessoa que vai ouvir e falar, tipo assim, olha, problema, vai ignorar a gente, como a gente vê acontecendo com várias pessoas. Então, pai, se chegar no seu ouvido, porque a nossa cidade, nossa, muito fofoqueiro, né? Provavelmente vão falar desse episódio pro meu pai e vão falar que a gente tá falando mal dele. Pai, a gente não tá falando mal de você, não, entendeu? Mas assim, os fatos aconteceram, a gente não tem, nunca teve uma relação boa. Você é o nosso case de comédia, I'm so sorry. De comédia, então tente se ver como um case de comédia. Case, no caso, é tipo assim. Explica. Tipo assim, você é tipo a nossa história, o nosso muso inspirador das comédias que a gente fez atentando a sua vida. A gente fez atentando a sua vida porque a gente queria que você se divorciasse da minha mãe, porque era um saco quando vocês eram casados. Você sabe que era um saco, a gente não teve uma relação boa, mas a gente valoriza o lado bom, por exemplo, que você tem. O fato de você ter, tipo, sempre colocado à disposição pra tentar resolver as coisas quando a gente precisava. E como foi legal, depois do divórcio, foi pra você ver como as crianças sempre tinham razão, né? Se tivesse divorciado antes, a gente poderia até ter passado mais tempo junto, porque depois do divórcio a gente começou a passar bons momentos com meu pai até. Não foi até? Foi, até que chegou a gata. Porque nesse momento chegava umas gatas aí, meu pai namorava e tal. Eu achava muito bafo quando meu pai namorava. Quando ele não namorava, era tipo assim, ele ficava triste e tal, não sei o quê. Mas quando ele namorava, ele parava de encher o saco, não sei o quê, ficava muito de boa. Só que aí ele arranjou umas gatas. Só que na época das gatas do meu pai, eu já não morava, já morava aqui em São Paulo. Quem morava lá era o Matheus. E eu tava pra vir morar em São Paulo, quase. O Matheus tava pra vir, assim, terminando escola, ensino médio e tal, não sei o que lá. Só que, tipo assim, que nem eu falei, a gente é muito unido. Mexeu com um, mexeu com todos. Então a gente sempre tava ligado nos esquemas. E eu sempre já. E essa última gata, assim, né? Eu já catei no ar, assim, que não era uma coisa boa, assim, né? Então eu sempre alertei ele, sempre. Já falei pros meus irmãos, já fui plantando a sementinha do coração dos meus irmãos, assim, gente, ela não. E até que eles foram percebendo com os próprios olhos deles. E assim, bafo. De todos, eu era o que. Não é que eu era falso, mas é que, tipo assim, ela era falsa comigo, então eu conseguia ser falso com ela ao mesmo tempo, sabe? Então eu ia dando ia lá conquistando, assim, o Ale e o João falou: olha isso que tá acontecendo, vê se eu não tenho razão, tá ligado? Esse rolê eu sou mais coadjuvante, vou falar, assim, eu acho que os outros rolês, eu, tipo, agia como ajudava sendo o cérebro dos rolês. Aí, esse momento é, tipo assim, como se tivesse um spin-off, não é muito spin-off, porque esse momento ser, tipo assim, Matheus e João Matheus versus Jake Cachombo, alguma coisa assim, sabe? É tipo American Crime Story, sei lá, mas é a versão Matheus versus gata. Aí, beleza, né? Aí, aí que acontece? O Matheus via, contava os babados, aí eu via que não era fique, sabe? No fundo eu acreditava, só que eu falava, o que eu posso fazer? Mas o Matheus, não, a justiça precisa ser feita, a justiça precisa ser feita. Então era bem coadjuvante, assim, o Matheus era a bandida dessa situação. Mas quando você tava em Caxambu, você me auxiliava? Porque lembra no dia que a gente tava lá na casa, no churrasco da família do meu pai, que aí eu fui na casa dele pegar... Você adora contar essa história, conta. É porque, assim, essa vez eu fiquei realmente chocado, porque eu sempre soube que o Matheus, ele é meio maléfico, assim, na hora do vamos ver, assim, às vezes eu fico, meu Deus. Não é que é maléfico, é justiça. Mas assim, às vezes tinha vários planos que a gente fazia, e na hora eu falei, não vou fazer não. Mas esse ele foi até o fim, e, tipo, só que foi tipo assim, a gente tava no Só que não foi um plano, porque ninguém sabia que eu ia fazer isso. Você tem certeza que você ia contar? Tá bom, vou contar. Aí, beleza, né, foi tipo assim, a gente tava... Mas você não quer contar? Não contar, não precisa. Não, essa história vai ser muito bom, vai dar tá. É que você falou, você tem certeza que eu quero contar, achei que você não queria falar. Tá, mas vou lá. Aí foi tipo assim, a gente tava num churrasco, aí do nada o Matheus ia ter que... Matheus era tipo assim, ele tinha acabado de aprender a dirigir, né? Então tudo ele tinha, pegava o carro do meu pai e tal, não sei o quê. Aí teve um dia que a gente tava lá no churrasco, lá, da família do meu pai, e aí, tipo, tava eu e uma prima nossa que adora andar com a gente, assim, né? Porque ela racha de rica, a gente ia sem noção, não sei o quê. Aí meu pai falou assim, Matheus, vai lá na minha casa, pega não sei o que lá. Aí Matheus Alexandre vem comigo. Eu falei, beleza. Só que aí isso ficou eu e a minha prima no carro, o Matheus subiu, não descia nunca. O Matheus já é branquelo. Nessa
hora ele desceu com a cor do Gasparzinho. Muito nervoso. Eu falei, o que aconteceu, Matheus? Ele, eu fiz uma coisa horrível, não sei o que lá. Horrível, mas foi, tipo, muito bom. A justiça foi feita. Eu tava muito aliviado, sei lá. A justiça foi feita, Mas é que antes disso tinha acontecido algum... O que aconteceu? Mas o que acontece? Ele não fez isso porque ele acordou e quis fazer. Ele fez isso porque também ela tinha passado dos limites com ele. Lembro, né? Ou seja, o relacionamento dos dois era muito assim, tipo, por exemplo, a gente ia jantar, eles estavam trocando farpa. O tempo inteiro. Eles trocavam muita farpa, não sei o quê. E o Matheus falava assim, ele tinha esses planos na cabeça e tal. Mas aí conta aí o que você fez. Eu entrei, e aí, tipo assim, eu peguei o que eu tinha que pegar. Na hora que eu tava saindo, aí eu tava saindo, eu falei assim, não, eu não vou deixar isso barato. Daí eu fui no banheiro, aí eu fui fazer xixi, né? Daí eu fiz xixi e eu peguei a escova de dente dela e passei assim no meu xixi dentro do vaso, ainda sabe, esfregando o vaso com o meu xixi lá dentro com a escova de dente dela, sabe? E aí? Só que, tipo, eu fiquei muito tenso, que eu falei assim, gente, eu não acredito que eu realmente fiz isso. Eu não lavei, voltei e coloquei lá no lugar. Só que eu falei, gente, por que eu fiz isso, sabe? Eu sou muito sem noção. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo eu senti uma liberdade, que eu tinha que fazer isso por mim mesmo, sabe? Por todas as maldades que ela já tinha feito por mim naquela época. Não por mim, mas por nós três. Porque, assim, foram maldades. Hoje eu paro pra pensar e eu falo, foi maldade. E foi o que destruiu. Essa época dessa gata aí, foi o que destruiu o meu relacionamento com meu pai. Porque teve meio que isso mesmo. Teve uma época que quase rolou uma conciliação, assim. Só que teve esses altos e baixos. Porque aí que tá, assim, parecia que... Quando a gente fala de relacionamento de família, quando a gente quer reconstruir uma coisa, não depende só da gente, depende só da outra pessoa. No caso, o Matheus fez a parte dele. Meu pai não fez, virou esse caos, mas ele ficou magoado. E realmente, ela era bem má, assim. Ela fazia, tipo, ela era... Sabe, tipo, o sentido ruim de ser uma pessoa ardilosa? Era o dessa gata. E a gente tinha o plano do cocô primeiro, que a gente ia fazer cocô e jogar cocô lá dentro do guarda-roupa dela e deixar o cocô fedendo. E um dia eles acharem o cocô. Muito filme. Nossa, a gente era muito... Mas a vida é isso, entendeu? A gente vê filme, aí pô, fala, você vê muito filme, você não faz... O negócio é você filme e fazer igual filme, entendeu? Se você vê o filme e faz igual filme, aí beleza, você gostou de ver muito filme. Porque você faz a sua vida ser um filme, a vida é uma só, entendeu? E é meio que isso. Até porque as coisas que ela fazia era muito escrota, ela é uma escrota, entendeu? Então, tipo assim, é porque a gente não lembra. Agora também a gente não pode falar tanto, senão a gente não fala o nome da gata aqui sem querer. Mas ela era uma gata muito escrota e tal, não sei o que, ainda mais com o Matheus. E aí teve isso. Aí a hora que ele desceu no carro e falou que ele tinha feito xixi na escova de dente dela. Ai, gente, que horror. Eu e a prima que tava no carro, a gente ficou muito passada. A gente ficou, Matheus. Só que foi tipo assim, não era só a gente que não gostava dela, a família inteira do meu pai não gostava tinha dela. Esse detalhe, ninguém da família do meu pai gostava dela. Ninguém. Não, porque ela era muito sem noção. Ninguém da cidade gostava dela. Né, aí beleza, aí depois a gente foi e contou porque a gente foi e contou pros nossos primos mais íntimos, ficou todo mundo passado. Mas até todo mundo adorou, todo mundo me aclamou. Todo mundo adorou, gato. Eu fui o número 1 na Hot 100. Histórias. É a sensação das histórias de festa de família. Até hoje todo mundo lembra disso. Todo mundo lembra dessa história e ri, assim, porque o Matheus se vingou por todo mundo. Tipo assim, ela fez mal pra muita gente. E aí o Matheus foi e não se vingou nem só por mim, nem só por... Ele se vingou por todo mundo. Porque, tipo assim, ela enchia o saco de todo mundo. Ela causava. Cara, que loucura, né? A gente já viveu tanta história engraçada que a gente tinha pra contar aqui. Obviamente não dá tempo da gente contar tudo, mas eu fico cada uma que vem passando na nossa cabeça. Mas é que é meio que isso, assim, a gente reconstrói isso. A gente falou assim, vocês veem muito, a gente vê muito filme. Mas é isso, a gente vê muito filme, sim, mas a gente também constrói a nossa própria história. A gente nunca é otária. Teve uma outra vez também, porque, tipo, uma outra parte muito babado nossa, foi o divórcio dos nossos pais. Porque, assim, a gente batalhou muito pra que esse divórcio acontecesse, porque era um saco morar na mesma casa que os dois. Eles brigavam muito e a gente sempre ficava refém, porque, tipo assim, é muito ruim viver numa casa em que os seus pais se dão mal, você tem que, tipo, assumir uma culpa meio que não é sua, do lance do divórcio, do casamento errado deles, assim, sabe? Porque, tipo, a nossa família, de uma certa forma, ficava meio desregulada, então a gente queria meio que regular, e a gente era muito mais feliz só com a nossa mãe. Tipo, a gente queria poder, depois que os nossos pais divorciaram, a gente pôde ter a chance de começar a viver momentos só com o nosso pai, que a gente começou a pensar, nossa, é legal ter momentos com o nosso pai. Legal ter um pai. É legal ter um pai, não entendi. Mas a gente nunca tinha isso, porque era o inferno morar na nossa casa, entendeu? Tipo, e aí, ao mesmo tempo, quando ele não tava... Não sei você, mas quando eles terminaram, eu não sentia uma falta, assim, de ter um pai. Porque pra nossa, mim não era eu lembro não que, era tipo... legal. Não era legal ter pai. E assim, pra mim, nunca foi... O término deles nunca foi algo pesado, nunca foi algo que, tipo,
assim, que eu não quis que não acontecesse, porque a gente sempre tinha uma imagem baseada nos pais, nas famílias dos nossos amigos, né? E eu vi que todas as famílias de todos os meus amigos era uma bagunça também. Então, pra mim, nunca existiu esse lance de uma família perfeita e tal. Então, pra mim, foi muito fácil, foi muito tranquilo, sabe? Abrir mão de ter um pai e uma mãe casada na época. Não, mas eu acho também que era muito diferente, assim, quando a gente tava só com a nossa mãe, como a gente era feliz. De estar com a nossa mãe, de fazer coisas com a nossa mãe, e de como a gente queria, tipo, viver com ela, sabe? E com meu pai era diferente, a gente não tinha oportunidade de ver ele, a gente nem conseguia ver ele, tipo assim, nesse sentido paternal massa que você tem. Toda família tem problema, toda família é zoada, óbvio que é, mas ainda tem diferente. A gente vê o contato que os nossos pais tinham, os nossos colegas tinham com os nossos pais, o nosso não chegava nem perto, entendeu? Então, tipo, a gente começou a ter isso um pouco só depois do que teve o divórcio. Eu não tanto, porque eu vim embora, mas o João era até um pouco, por isso que eles tiveram esse lance da madrasta e tal. Mas o lance do divórcio foi engraçado, porque, tipo assim, ele aconteceu, eu tava, tipo assim, entrando na minha adolescência, assim, quase no ápice da minha adolescência, e era meio que, tipo, uma sensação de alívio pra mim, que eu ficava, tipo, porra, eu tô, tipo, virando adolescente agora, chegando numa fase que logo, logo vou embora dessa cidade maldita, e vou, tipo, conseguir ter, tipo, a minha vida e correr atrás dos meus sonhos, e o divórcio dos meus pais tá acontecendo, então, tipo assim, parece que foi uma fase que a gente entrou numa nova temporada, era, assim, né? sabe? Foi. Uma nova era, assim, foi, tipo, meio legal, só que até o divórcio acontecer, meu pai causou muito, mano, e aí... Nossa, gente. Eu vou contar uma história Conta só essa de pra gente quando ele encerrar causou. essa parte das histórias. Pra gente encerrar a parte das histórias, até foi sei qual uma que vez é. que... Foi tipo assim, meu pai tinha um carro, ele com a minha mãe, assim. Só que a minha mãe que pagava o carro, minha mãe que fazia tudo do carro e tal. E meu pai tem um vício maldito, chama futebol. Uma das coisas que faz eu e o Matheus odiar futebol é por causa do meu pai, assim. Porque, tipo, por exemplo, tava o jogo do Fluminense, se o Fluminense perdia, nossa, esquece, ele ficava insuportável. Ele já era chato, ele ficava, tipo, 3 mais vezes insuportável. Então a gente odeia futebol e etc por causa disso. E aí, beleza. E aí ele gostava de jogar futebol, ele tinha um time de futebol lá, eles viajavam pra outra cidade pra jogar e tal. E ele precisava do carro pra isso. Só que, tipo assim, não era só ele que usava o carro. Minha mãe usava o carro, levava a gente nos lugares, usava o carro pra ela. Hello. E a gente era, tipo assim, 3 e meu pai era 1. Aí ele divorciou da minha mãe e o gato ainda queria ficar com o carro. Aí teve um dia que ele virou assim, eu vou querer precisar do carro, eu quero o carro, não sei o que lá. E nisso a gente tava, tipo assim, só que assim, na nossa cidade, o povo é muito fofoqueiro. É uma cidade pequena, também não tem nada pra fazer, povo fofoca, até entendo. Só que domingo, depois de igreja, tipo, igreja crente e igreja católica, terminava a missa e o culto, todo mundo ia pro centro. Terminava no mesmo horário e tal. A galera ia lá pegar o frango assado, ia no mercado e tal, não sei o quê. Então a gente tava lá numa rua, meu pai foi... E era tipo assim, a gente tava na rua, se meu pai encontrava com a minha mãe, a gente falava, barraco, já era. Já dava uma atenção, tipo, já dava uma atenção, era uma porque preguiça, ia assim, rolar né? um climão, sempre rolava climão. Aí nisso meu pai e minha mãe começaram a falar, meu pai queria o carro, minha mãe falou, não vai rolar o carro. Eu quero o carro, não sei o que lá. Aí meu pai começou, tipo, encher o saco. Aí minha mãe foi, eu vou chamar a polícia, não sei o que. Aí nisso meu pai, Adriana, então me bota na cadeia! Chama a polícia, Adriana! Começou a berrar. Tipo assim, me bota na cadeia. E nisso a gente ficou passado de vergonha, todo mundo olhando pra gente. No outro dia até aula. No outro dia tinha aula, a gente ia chegar na escola, todo mundo ia saber que meu pai deu show, falando pra colocar ele na cadeia. E tipo assim, minha mãe falou que ia chamar a polícia, mas óbvio que eu não ia chamar. Gente, do nada, meu pai me bota na dramática, cadeia. né? Dramática nossa família, né? Não, agora se falar que eu sou dramático, que eu gosto de filme, é mentira. Eles são muito piores que eu. Aí, beleza, nisso, o Matheus gritou, corre! Aí saiu correndo. Eu, o Matheus, minha mãe e o João, no meio da rua, e meu pai começou a correr atrás da gente. Todo mundo de plateia assistindo. Eu, quando fico muito nervoso, me dá acesso de riso. Comecei a rir muito alto, sem parar. Aí meu pai, tá rindo de mim, Alexandre? E eu, corre! E eu rachando. Era isso que você sempre quis, né, Alexandre? Era isso que você sempre quis, Alexandre. Era isso que você sempre quis, destruir a família, Alexandre. Eu mijando o bico de rir, porque é isso, ele sempre falava pra mim nas brigas. É isso que você quer, né, Alexandre? Acabar com a família, Alexandre. Detalhe, quando meu pai se separou da minha mãe, meu pai virou pro Alexandre e falou assim, Alexandre, você é o filho mais velho, então eu vou deixar guardado com você a aliança do nosso casamento. Gente, eu perdi a aliança. Aí passou 2 semanas depois, meu pai chegou e pediu a aliança de volta pro Alexandre.
O Ele ia Alexandre voltar a perdeu. usar, Ele mesmo perdeu. contra a vontade da minha mãe. Aí eu, porra, pai, eu perdi, eu realmente perdi, eu não fiz por mal. Minha mãe até trocou essa ideia comigo, ela, você perdeu de propósito? Eu falei, não, não perdi. Eu acho, sei lá, foi o Saci Pererê, alguma coisa, Nunca uma vi essa aliança, entidade nunca que mais ouvi essa entrou. aliança. Nunca Eu mais guardei ouvi. numa gavetinha e eu não fiz de má vontade. Obviamente, eu joguei lá, que nem eu jogo cocô na privada, mas eu. Que horror. Mas eu não, eu juro, Só que não tem um dei detalhe também perdido. dessa história. Porque aí, tipo, a gente entrou no carro e a mãe ligou o carro. Aí conta o que ele fez. Não, ainda teve uma parte que você esqueceu de contar, que a gente tava correndo, aí você Ah, gritou, é. você não vale nada, você não vale Foi, nada. verdade. Aí ele, não fala assim comigo, Matheus, eu vou te pegar. Aí já mudou, ele não tava mais correndo atrás da gente sem motivo, ele estava correndo porque ele queria bater no Matheus pra dar uma lição no Gente, eu Matheus, que o era muito Matheus gritou que ele atentado. não valia As nada. pessoas que me conhecem hoje não têm noção de como é que eu era Não antes. fazem ideia. O Matheus era muito. Falo, tipo assim, as minhas referências de humor, as referências de humor que eu uso, eu sempre falo assim, tipo, Ale, você é engraçado, não sei o quê, mas eu sou meio que uma pizza, assim, que eu vou colocando ingredientes das pessoas que passaram pela minha vida e eu achei muito engraçado. O Matheus foi, tipo, a segunda pessoa. A primeira pessoa é a minha tia Nani, que é uma tia nossa, que ela. Essas minhas caretas que eu faço assustado na hora, eu peguei dela, eu sempre achei ela muito E eu sempre falo engraçada. muito isso pra ela, assim, pra ela lembrar que, tipo assim, que ela é muita inspiração pra gente Ela é muito na musa, nossa inspiração. autenticidade, né? E depois veio o Má, porque o Má, ele é muito. O Matheus era muito engraçado quando ele era As criança. composições Ele de deu música uma. que vocês escutam do Alexandre é tudo criação minha, tá? Não, Hoje não criação, não. mas o Alexandre é uma criação minha de composições musicais. É, tipo assim, as gracinhas, tudo assim, o Matheus que fazia, o Matheus que inventava. E eu me aí o Alexandre inspirava chegava na muito. escola, contava pros amigos dele e falava Eu que ele que contava. inventava. Não, falava que Falava ele que assim. inventava. Mas é porque o Matheus não tinha contato também, mas enfim. Aí depois, o meu pai começou a correr atrás da gente, falando que ia pegar o Matheus. Vou te pegar, Matheus. E começou a correr atrás da gente. Aí a gente entrou no carro, aí eu já não lembro. Como é que você não lembra? Minha mãe ligou o carro e ele se jogou no carro, em frente ao carro. Não foi dessa vez que ele jogou no carro, foi na em casa frente de à casa, Tia em frente da casa da nossa tia. É. Verdade. Foi outro dia que minha mãe chegou do nada. Eu falei, o que aconteceu, mãe? É seu pai se jogou no carro. Ai, gente, que loucura, né? Ai, que micão, mano. Que uó. Não, deve ter mais, é que a gente não lembra agora. E também, se a gente fosse contar tudo aqui, ia ter que ter umas 3 temporadas só de histórias. Entendeu? E tipo assim, já a gente tá gravando aqui, eu tô morrendo de fome, são Vamos então pra 4h23. nossa rapidinha do pop, que hoje vai ser especial. Vamos, vai, Então, fala pessoal, aí. vocês sabem que essa semana Miley Cyrus lançou o álbum Endless Summer Vacation, o 8º álbum da Miley. E aí a gente quer trazer pra vocês hoje um top 4 questões sobre esse álbum. Então, vamos começar a ler falando, tipo, qual que é a nossa música favorita do álbum? Quer começar? Eu quero, eu achei muito legal. Eu ouvi o documentário dela no Disney Plus, eu achei muito bafo ela falar que o CD é a IMPM, assim, tem as músicas de dia e as músicas de noite. Que fez até eu gostar mais das músicas de dia. Até porque pelo documentário da Disney, você consegue, tem as legendas, aí tipo, tem a legenda na hora que ela tá cantando, então você consegue entender a música. Porque quando eu tô ouvindo, eu não presto atenção na letra. Eu acho que eu fico mais pensando, tipo, em outras coisas, sabe? E aí eu prestei atenção ritmo, nas talvez, músicas né? As músicas de dia são muito lindas, assim, as letras delas, São. mas... eu acho que, tipo assim, eu vou fechar tudo com River, porque, tipo assim, eu gosto de quando a artista faz coisa pra gay. E a Miley fez, tipo assim, música pra gay. E o River ela é de fez gay. pra gay, não tem como. Inclusive, River também é a minha música favorita do álbum. E assim, uma coisa que eu achei muito legal no álbum... Eu achei que era Violet Chemistry. Não, já mudei. Cada hora vai sendo uma, entendeu? Mas River, se você me acompanha no Twitter, você já sabe que ela já é minha favorita. Só que, tipo, o que eu acho muito legal na Miley é essa essência dela tá sempre mudando, sabe? E, por exemplo, no documentário ela fala que o Mike, quando ela foi fazer o álbum, ela chamou o Mike Willmade, que eu amo. Tudo que ele toca o dedo com a Miley pra mim, eu acho que fica muito legal. E aí ela fala pra ele das referências dela pro álbum e tal. E ele fala pra ela assim, Miley, você é a referência. Tipo, as pessoas... Você não coloca posters de artista na sua parede pra você se inspirar. Você é a garota dos posters das pessoas. As pessoas se inspiram em você. E aí eu achei que foi um álbum muito autêntico que ela fez. Porque se você para pra pensar, cada música desse álbum reflete a uma era dela. Inclusive amanhã eu vou participar do podcast do Surto Pop, pessoal. Então vai escutar, que a gente vai falar muito sobre esse novo álbum da Miley. E aí eu vou comentar bastante sobre essa minha análise que eu fiz sobre esse álbum novo dela. Vamos lá, Lê, qual que você acha que merecia ser o terceiro single, assim, do álbum? Violet Chemistry. Violet Chemistry também? Eu acho que tinha que ser ou Violet Chemistry ou Jaded. É verdade, né? Jaded é legal também. Jaded é bafo, eu acho que tem muito potencial, assim, pra ser um próximo Mas single. mas sei lá, vamos ver se ela vai lançar terceiro single, né? Eu acho que ela não vai lançar, não. Gente, a Miley tá sumida, né? Ela já lançou o negócio e não sai mais nada, né? Depois desse... Eu acho que ela não vai lançar mais single, não. Mas se ela lançar... Eu acho que ela lançaria mais um single só se bombasse alguma coisa no TikTok, sei lá.
sabe, algum ritmo bombástico, eu acho que ela lançaria. Mas eu acho que ela vai terminar com River mesmo. E se ela lançar algo, sei lá, tipo, talvez ela lance alguma da parte AM, Ou um alguma das deluxe com uma músicas, música inédita, talvez, ou um né? deluxe, uma música inédita e Justiça por tal. Taste of My Own. Mas se pudesse ter algum clipe, eu acho que eu faria de Violet Chemistry, porque eu acho também. que poderia. Eu acho que Eu acho que seria mais a combinaria, segunda assim, mais né? gay. E eu É ia... que eu só gosto de coisa gay, não adianta. Não gosto de coisa É. conceito, não gosto de negócio de coisa gay, de balada, Stay a while. que vem de sexo e coisas assim. E qual música do álbum, assim, que você menos gostou? Então não sei, mas acho que não. Teve uma ou outra, assim, que eu pulei, mas assim, o fato de eu não ter gostado, eu não lembro nem o nome, assim. Porque, tipo, geralmente quando lançam um álbum, por exemplo, lançou da Caliutes antes do da Miley, uma sexta antes. Aí eu vou, geralmente, pego e vou colocando na minha playlist todas aquelas que eu gosto, assim, sabe? Direto. Da Miley eu fiz a mesma coisa. Então, provavelmente, as que não foram pra playlist foram as que eu não gostei, mas eu não sei de nome, assim. Pra E mim você? é Wonder Woman, porque assim, tive alguns fãs que já escutaram antes, né, pra dar os reviews antes de lançar, e todo mundo falou, nossa, Wonder Woman é bafo, tipo assim, vocês vão ficar, tipo, impactado, que não sei o quê. A letra é bonita, óbvio, mas, tipo assim, sabe aquela música pra mim que não precisava ter no álbum? E a Miley sempre tem uma música ou outra que nunca precisa entrar no álbum, na minha opinião, sabe, de outros CDs, tipo, e geralmente sempre é uma das últimas músicas. Então, pra mim, Wonder Woman, nossa, desnecessário. Eu acho que tirou o lugar de muitas músicas boas que vazaram pra essa era, que eu acho que a Miley podia ter colocado. E vamos falar de um feat que a gente sentiu falta, tipo assim, se você pudesse fazer um remix ou colocasse uma música inédita, assim, com quem que você queria que a Miley fizesse um feat? Então, eu acho que o feat mais bafo seria se ela fizesse com a Gaga. Você sabe Talvez que tinha em um rumor, River né? mesmo, Você sabe que né? tinha um rumor, né? De um remix de Flower com a Gaga. Um rumor muito forte. Né? É verdade. Então, nossa, faria super sentido a Gaga Faria entrar muito nesse sentido. remix. Eu acho que seria muito bafo. Mas eu acho também que seria legal se ela fizesse, porque eu acho que ela é a única capaz de fazer, assim. Talvez seja um pouco nostálgico o que eu fale. Mas a Miley, se ela, sei lá, se ela juntasse todas as gatas que eram da mesma época, que ela não fizesse uma música, mas fizesse alguma coisa, colocassem todas juntas, ela, a Demi, a Selena, assim, sabe? Sim. Eu É acho que é o ela é meu a feat única. dos sonhos. Eu acho que ela não precisa nem ser o hit, não precisa nem ser uma música. Mas ela conseguisse Um fazer alguma clipe, participar de um coisa. clipe junto. Igual É, tava do rumor que a Selena Gomez ia participar do clipe dela, né? entendeu? Tipo, parece pelo menos ela, a Demi e a Selena, assim. Acho que ela é a única capaz de fazer isso, fazer esse rolê acontecer, assim, de uma forma, tipo, lúdica, legal. Talvez num clipe mesmo ela conseguisse colocar as gatas junto. Eu acho que seria muito legal se ela conseguisse fazer. Mas eu acho que é mais isso, assim. Eu acho que eu queria ver ela colaborando com artistas bem grandes, assim, tipo, Gaga. Mais a Gaga que vem na minha cabeça agora. Sei lá, só consigo ver uma Eu imagem acho dela e a que a Gaga voz dela cantando. com a Lady Gaga junta muito bem. É. Inclusive, também é a minha opinião de feats fortes que a Miley poderia fazer. É um feat com a Lady Gaga Ou e ela com a Shakira. Ainda ela com a mais nessa fase que elas Shakira. estão agora, de Sim. Maceta Boy. Mas eu queria muito ver um feat dela com a Selena Gomez. Queria muito ver. Eu acho que tem muito potencial. E ia ser incrível, assim. Até porque elas eram consideradas rivais, assim, antes, né? Na época da Disney. E a gente sabe que hoje elas são amigas. E talvez nunca tenham sido rivais, de fato. Mas queria muito, muito ver esse feat acontecer, assim. Acho que ia ser incrível. É isso, então. Finalizando a Season 1 do Irmãos do Pop. Foi uma season muito legal, a gente aprendeu muita coisa também. Aprendeu justamente pra melhorar, pra vir pra segunda temporada. É um episódio que a gente termina de gravar muito cansado, mentalmente falando, fisicamente também. Mas assim, é com muita gratidão que a gente encerra essa primeira temporada pra não desistir. Pra vocês também não desistirem de seus projetos, não importa quais eles sejam. Não desistam, saber que a gente tem momentos altos e baixos. Esse não é um momento, tipo, dos melhores que a gente tá agora, mas é um momento, assim, que a gente se vê disponível a melhorar cada vez mais pra trazer, tipo, uma segunda temporada muito legal pra vocês e pra gente também. Pra ser aquele momento que a gente olha pra trás e fala, nossa, olha quanta coisa legal a gente conseguiu construir. Então, não desista daquilo que você quer correr atrás. Não fica pensando no que os outros vão falar pra você. Esquece os outros, esquece o que tá lá fora. Pra se olhar sempre por dentro, pra ver o que você quer poder fazer e fazer no seu tempo. Não desistir, investir, respirar fundo. Porque eu sei que não é difícil só comigo, é difícil com todo mundo, mas a gente tá vivo. E todo dia que a gente abre o olho, tá vivo, tá podendo recomeçar uma nova chance pra gente, da forma mais difícil que seja, botar um sorriso no rosto, fazer tudo diferente, tudo melhor. Não desistam, galera. Pega esse conselho aí e aplica E coloca pra minha própria vida, né? Porque eu tava chorando antes de gravar aqui, reclamando, chorando horrores, amiga. Eu tô totalmente na bad total, assim. Mandem forças pra mim. É isso, gente. Muito obrigado, viu, por ter acompanhado a gente nesses 8 episódios. Foram episódios muito divertidos. A gente adorou fazer. E a gente tá muito ansioso pra voltar. Não vai ser umas férias longas, vai ser tipo uma semaninha só. Algumas semaninhas só. E logo a gente tá aí de volta. Até porque a gente tem
a gente tem um trabalho à parte, a gente tem uma outra vida à parte também, então a gente tá tentando conciliar tudo pra dar tempo de entregar sempre o melhor conteúdo pra vocês e também pra gente continuar se divertindo fazer, né? Porque o podcast é divertido demais a gente gravar, a gente poder relembrar as histórias e falar sobre assuntos que impactam a nossa vida. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Todos os outros episódios vão estar disponíveis ainda, continuem compartilhando, a gente vai tentar trazer conteúdo nas nossas redes sociais também, que é @podirmãosdopop. O meu Instagram é Matheus R. Diório, meu Twitter é Matheus Diório, e o meu TikTok Mate Diório. E o seu, Ale? O meu Instagram é Alexandre Diório e meu TikTok, Ale_Show. Não percam os episódios de Ale Show, que estão muito legais. É isso, beijo, galera. Até daqui uns Beijo. dias. Tchau, saudades já.